Fala galera, esse aqui é o quadro onde eu respondo as perguntas que me fazem lá no Instagram. E hoje eu já vou começar com as duas perguntas que eu quero me aprofundar um pouco mais aqui. Primeiro, me perguntaram se a Taesa realmente está muito cara. Leandro, eu quero comprar a Taesa, mas eu estou sofrendo aqui porque todo mundo diz que está muito cara. Tá cara mesmo? Eu vou abrir aqui na tela, vou mostrar os indicadores aqui, como eu olho para fazer essa análise e vai te ajudar a responder se está caro ou não. E uma outra pergunta que tem muita gente fazendo é se os bancos digitais vão mesmo matar os bancões aí como Itaú, Santander, Bradesco. O que eu vou fazer? Eu abri um relatório aqui do Itaú e eu quero analisar junto com vocês aqui, mostrar como eu faço essa análise da DRE do Itaú e baseado nisso nós vamos ter uma resposta se os bancos digitais vão matar os grandões ou não, tá? Então, se é só a primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Beleza, eu vou começar essa pergunta aqui pela Taesa aqui, né? Então a pergunta foi assim, Leandro, me ajuda com Taesa, todos dizendo que está muito cara, estou começando. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte, eu vou compartilhar a tela para nós fazer uma avaliação junto aqui para ver se está caro mesmo. Você falou assim na pergunta aqui, estou começando. Gente, se você está começando, veja que o que você tem que se importar não é tanto com o preço, mas sim com um acúmulo de patrimônio. Porque imagina, eu não sei qual que é o poder do seu aporte, mas eu vou considerar aqui que você consegue aportar R$1.000 por mês. Então você está começando, você vai comprar R$1.000 de Taesa hoje, mesmo que ela esteja muito cara ou barata. Você vai parar essa compra por aqui? Não, você vai continuar comprando ao longo dos anos. Daqui a 10 anos, talvez você tenha R$100.000 em Taesa. Tá entendendo? Daqui a 20 anos, talvez você tenha R$500.000 em Taesa. Que diferença faz você pagar agora 800, 1.000 ou 1.200 por uma quantidade de ações? Daqui a pouco você vai ter muito mais. Então o seu foco tem que estar agora em começar a acumular patrimônio e aportar cada vez mais. E outra coisa também, né? Empresas boas de verdade, elas vão valorizando ao longo do tempo. Então, se hoje a Taesa ela está negociando ali na casa de... Deixa eu até ver aqui quanto que a Taesa tá negociando. Deixa eu puxar aqui. Cotações. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, a Taesa está negociando ali na casa de R$44, né? A Taesa 11, tá? Então, beleza. Se hoje você paga ali R$44 na Taesa, quanto que ela vai valer daqui a 10 anos? Talvez ela vá valer 440, 10 vezes o que ela vale hoje, se ela realmente é uma empresa boa. Empresas boas vão valorizando ao longo do tempo. Então, que diferença faz eu pagar agora 44, 34 ou 54, se daqui a 10 anos ela pode valer 440, R$500? Ah, Leandro, não acredito que ela vai conseguir se valorizar tanto assim em 10 anos, em 15 anos. Então não investe nessa empresa. Você só deve colocar o seu dinheiro onde você acredita que o futuro daquela empresa é promissor. E aí no longo prazo vai fazer sentido. Quem diz que é caro, está dizendo o seguinte, ele quer comprar hoje, quer vender mês que vem, quer vender no final do ano, quer fazer swing trade. Tá? Pode ser que esteja caro, vamos ver ainda. Pode ser que esteja caro. Por quê? Porque aí você precisa pegar oscilações de curto prazo. E muitas vezes o especulador que faz swing trade, ele faz uma compra e uma venda e encerrou a operação. Agora a gente compra um pouquinho esse mês, no outro mês eu compro outra empresa, no outro outra, lá no terceiro, quarto mês eu compro mais um pouquinho de Taesa. E eu vou fazendo isso ao longo de 10, 20, 30 anos da minha vida, pro resto da vida eu vou passar comprando. Então, é totalmente diferente a estratégia. Mas vamos para a tela dar uma olhadinha aqui no resultado da Taesa para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, primeira coisa, eu vou pegar algumas métricas de múltiplos aqui que ajudam nós nos ajuda a entender onde está o preço da Taesa. Primeiro, eu não posso olhar a métrica de múltiplos de forma aleatória. Eu preciso comparar com o quê? Resultados. E resultado eu tenho aqui. Então, olha só. A Taesa é uma empresa que de 2019 até 2017, praticamente, ela subiu, caiu, não mudou muita coisa, não saiu muito do lugar, nem o lucro, nem a receita, ficou naquela. Agora, de 2017 para frente, a empresa foi, tá? Deu um salto na receita, dobrou, a Taesa dobrou de tamanho. Deu um salto na receita, dobrou, deu um salto no lucro, dobrou o lucro. Então, como eu vejo aqui que de 2017 para frente, nos últimos 5 anos aqui, a empresa praticamente dobrou de tamanho,
eu já posso assumir que o mercado aumentou a expectativa em relação a ela. Então, sem olhar nenhuma métrica de múltiplos aqui, sem olhar nenhum indicador, eu já consideraria justo a empresa trabalhar com múltiplos mais esticados. Por quê? Porque ela mostrou que tem capacidade de crescer. Entendeu? Então, já começa por aí. Se o mercado não ajustou isso, ela não está cara. Ela está barata. Vamos para frente e ver isso que eu estou falando. Olha só. Eu posso começar com uma métrica de múltiplo, que é o PL. O PL é quantas vezes o preço está pagando o lucro daquela empresa, né? Então, por exemplo, a empresa dá R$1 de lucro por ação no ano, só que o mercado paga R$10 por essa ação, ou seja, está pagando 10 vezes o lucro dela. Esse é o PL. Então, o que acontece? A gente vê aqui que lá em 2012 o mercado chegou a pagar 12, depois foi para 6 e fica aqui na casa de 10 mais ou menos, né? O PL talvez 9, 10 ali, o PL da Taesa. Quanto que está agora, mesmo com todo esse crescimento? Está em 6,87. Eu falei que eu não acharia nada ruim se o PL tivesse mais esticado. Por quê? Porque a empresa está crescendo, está mostrando que tem potencial. Mas ainda assim, eu vejo aqui que o PL não está esticado, está abaixo da média. Do ponto de vista do PL, a empresa não está cara. Certo? Então quem falou isso comeu bola. Vamos para frente. O indicador PVP mostra quantas vezes o mercado está pagando o valor patrimonial, o patrimônio líquido dessa empresa. Isso aqui também é uma métrica para a gente ver se o mercado está comprador ou não dessa empresa ao longo dos anos. Como é que está a expectativa dele? Opa, do ponto de vista do PVP, eu tenho ela um pouquinho acima da média, tá? Então veja que a média talvez fique aqui na casa de 1,8, o mercado está pagando 2,3. Do ponto de vista do PVP, ela está assim um pouquinho mais esticada. Só que, aquilo que eu falei, ela está entregando um puta de um resultado. E nada mais justo do que o mercado ter um pouquinho mais de expectativa com ela. Então, desse ponto de vista aqui, para mim estaria dentro de um patamar aceitável se eu fosse especulador. Veja que isso aqui tudo eu estou dizendo se eu fosse especulador. Agora, como eu não sou especulador, mesmo que ela fosse lá para 3, 4, isso aqui, eu ainda compraria. Só que eu compraria bem menos. Eu tiro o pé do acelerador. Por quê? Porque eu não sei, talvez ela está em 4, mas a empresa vai continuar crescendo muito mais. Isso aqui vai para 5, vai para 6, não tem como eu prever o futuro com precisão. Então, quando eu vejo que está um pouco mais esticado, eu compro mais devagar, mas continuo comprando aos pouquinhos. Quando eu vejo que está muito descontada, que a oportunidade é grande, eu engato uma terceira, uma quarta e piso fundo. Vou 120, 130, 40, 150 por hora, vou comprando mais rápido. Por quê? Porque a oportunidade vai passar, ela sempre passa, tá? Então aqui, tranquilo. Vamos para mais uma. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, o preço pelo EBITDA, que é o... Vou pegar o EBITDA aqui, ó, que é o resultado operacional da empresa. O que acontece? A média é ali na casa de 5 mais ou menos, né? E a gente está com 4,74. A gente está um pouquinho abaixo da média. Então, mais um indicador aqui que mostra que até, inclusive, existe algum desconto aqui em Taesa, né? E, para fechar, como para minha estratégia eu preciso, dividend yield, né? Porque, afinal de contas, eu compro para receber dividendo. E não adianta eu olhar só dividend yield de forma isolada, eu preciso olhar também o dividend payout. Eu vou começar pelo payout. Por quê? Payout, o percentual que a empresa está distribuindo. Então, às vezes as pessoas olham, a empresa não está mais tão boa porque caiu o dividendo. Às vezes ela só mudou a estratégia naquele ano, ela está segurando mais caixa para reinvestir. Não quer dizer que ela não teve lucro. E eu vou descobrir isso olhando o payout. Então eu vejo que o payout da Taesa, ele é alto, né? Ele fica ali na casa de 80%. Então, geralmente a empresa distribui 80% dos seus lucros. Nos últimos anos aqui, ó, veja que a Taesa está distribuindo 2019, 65%, 49%, 70%, 70%. Então eu sei aqui que nos últimos anos mais de 30% do lucro ela está segurando no caixa. Por quê? Porque ela está reinvestindo para poder crescer. Seria aceitável aí que o dividendo dela tivesse caído um pouquinho, porque ela reduziu um pouco o payout. Mas vamos ver o que aconteceu com o dividend yield da Taesa. Eu vejo que o dividend yield não caiu, né, da média. A média dele é na casa ali de 12%, 11%, uma das melhores pagadoras de dividendos que a gente tem no Brasil hoje. E ó, 2020, 9,6% de dividend yield, 12,4% e agora 10,22% em 2022. Imagina, você ter uma empresa que te paga 10% de dividend yield
E ainda você sabe que você vai ter lucro na cotação, por quê? Porque a empresa está crescendo, e quando a empresa cresce, no longo prazo reflete na cotação. Como que eu sei que ela está crescendo? Porque parte do lucro dela, 30%, 40%, ela está segurando no caixa para reinvestir no próprio negócio. Só os 60% que ela me entrega já dá 10% de dividend yield. Ou seja, se ela me entregar 100% dos seus lucros, daria 15% de dividend yield. Aí eu te pergunto, Thaisa, tá cara? Pode ser que esteja cara para algum gestor de fundo, alguém lá da Faria Lima, né, que bota uma bolada de uma vez só e quer tirar um lucro do mercado. Agora, para mim, para você, que é investidor de longo prazo, acumulando patrimônio para viver de renda, isso aqui tá uma verdadeira pechincha, né? Cá para nós. E eu sou comprador de Taesa. Mas isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Você faça do seu dinheiro o que você bem entender. Eu não tenho nada a ver com isso. Só estou mostrando como o Leandro Cabral faz essa análise. Opa, quer aprender de forma mais aprofundada comigo? Link sempre na descrição, pessoal. Todos os meus treinamentos eu deixo o link aqui na descrição para você ter ali, ó, o meu acompanhamento, a minha didática, as minhas aulas, está lá dentro da nossa plataforma e aprender a fazer essas análises aqui de forma mais aprofundada ainda, beleza? Olha só, vamos aqui para a próxima pergunta. Essa aqui eu gostei. Qual a sua opinião sobre os bancos digitais? Os tradicionais vão quebrar? Cara, olha só. Eu vejo que os bancos digitais, né, que estão chegando aí, eles são excelentes para quem? Para o usuário, mas não para o investidor. Eles não são bons para o investidor que coloca dinheiro lá para ser sócio do banco, nem para quem empresta dinheiro para esse banco. Porque bancos digitais, a grande maioria, não estou falando todos, mas a grande maioria, vão pegar o Nubank, por exemplo, que é talvez o mais famoso aí, né? O Nubank, ele é um banco que ele é um projeto só. Ele não é uma empresa que funciona ainda, eu diria, porque nunca deu lucro. Quem está fazendo o Nubank crescer, aumentar, são rodadas de investimentos. Investidores que ao longo da história do Nubank estão colocando dinheiro, pagando para essa empresa funcionar. Por quê? O grande objetivo do Nubank hoje é captação de clientes. Tanto que ele está se tornando aí um dos maiores bancos, já é um dos maiores bancos do mundo em número de clientes. Certo? Em número de clientes. Mas por quê? Porque os caras estão investindo pesado em captar cliente. Trazer clientes para a base. Quando eles estiverem com uma base gigante, que agora já estão, né? Eles estão começando a tentar explorar um pouquinho essa base toda aí para ver se começa a dar lucro. Mas o Nubank é um projeto, tá? Os bancos tradicionais já são bancos que estão acontecendo, que já deram certo, que estão aí dando lucro. Agora, uma coisa, olha só, para você entender. O Itaú, por exemplo, a maior parte, eu já vou mostrar na DRE dele aqui para você entender, a maior parte dos lucros de Itaú vem do spread bancário. Ou seja, eu invisto num CDB do Itaú, pago 100% do CDI e o Itaú empresta para quem quer comprar um carro, para quem quer financiar uma casa, para quem quer expandir a sua empresa e vai lá pegar um empréstimo do Itaú, ele empresta cobrando mais que 100% do CDI. Sei lá, cobra 200, 300, 400% do CDI de acordo com o perfil de risco do cliente que está lá tomando crédito com ele. Essa diferença do que ele me paga para o que ele cobra, fica para ele. Então ele pega meu dinheiro emprestado para emprestar para alguém e fica com a diferença. Isso aí é a maior parte do lucro do Itaú. Por que eu estou te contando essa historinha? Para você entender que para um banco como o Nubank, por exemplo, conseguir muito lucro, ele precisa aprender a fazer isso também, tá? Só que não é tão fácil fazer isso. Porque, primeiro, eu só empresto dinheiro para o Itaú a preços baixos, certo? Aceitando 100% CDI, menos de 100% no caso, né? O Itaú geralmente paga 90%, 80%, 70% CDI. Eu só aceito emprestar dinheiro o Itaú a preços baixos, ele me pagando pouco, porque eu sei que é seguro o meu dinheiro lá. Eu sei que o banco não vai quebrar. O banco é robusto. Agora, você acha que o Nubank consegue captar investimentos a 70% do CDI? Não consegue, porque ele tem risco. Então, quando ele tem risco, ele tem que oferecer mais prêmio. Então, ele vai ter que pagar 100%, 110%, 120%. E aí, para ele ganhar dinheiro no spread, ele tem que cobrar mais caro do que o Itaú cobra nesse empréstimo. Senão, ele não vai conseguir ter lucro, certo? E aí, será que ele vai conseguir emprestar tanto mais do que o Itaú, cobrando mais caro? Eu estou usando o Itaú como exemplo, mas quando eu falo de Itaú, de Banco do Brasil, de Santander, de Bradesco, eu estou falando do Quarteto Fantástico ali, né? Os gigantes do Brasil. E aí, olha só, eu vou mostrar aqui para você entender isso aqui. Dá uma olhada aqui na apresentação de Itaú. Isso que eu estou falando, por exemplo, ó.
Produto bancário, né? Esse spread aí, né? Em 2021, quanto que fechou? O Itaú teve uma receita de 125 bilhões de reais. Agora, olha só, 78 bilhões vem do quê? Margem financeira gerencial, que é o spread. Margem financeira de clientes. Quando eu invisto num CDB do Itaú, o Itaú pega meu dinheiro e empresta para alguém e fica com essa diferença. Essa diferença se chama margem financeira de clientes. Quanto que o Itaú lucrou fazendo isso? Lucrou 70 bilhões em 2021. Isso aqui é o que todo mundo reclama, né? O spread bancário está muito alto e tal. Realmente está alto, né? Deu 70 bilhões de lucro. Lucro bruto. Já vamos avançar isso aqui para você entender. Margem financeira com o mercado. Essa diferença, ele também ganha fazendo trade aí, né? Especulando no mercado. E ele ganhou 7,7 bilhões fazendo trade, tá? Agora, descendo um pouco mais aqui, eu tenho, por exemplo, receita de prestação de serviços, que aqui entra, talvez, o que o Nubank vai querer atacar um pouco mais, vai querer vender serviço, né? Por exemplo, aqui o Itaú, ele vende serviço, por exemplo, quando você faz um TED, uma transferência, né? Ou até quando você faz um empréstimo, alguma coisa, você tem que pagar umas taxas por esse empréstimo, entra lá na prestação de serviço. Quando você faz um seguro com ele, tudo você paga aquelas taxinhas, né? E são essas taxinhas que o Nubank está tentando inserir aos poucos para a sua base de cliente. E aí vai gerar receita de prestação de serviço. A receita de prestação de serviço do Itaú totalizou 40 bilhões de reais. Tem também aqui a receita de operação de seguro, que não é o forte do Itaú, deu 7,6 bilhões de reais. Nubank também está entrando aí já nessa parte de seguro, já tem seguro de vida lá, né? Mas veja que o forte do Itaú é 70 bilhões, vem aqui, ó, spread bancário. Mais da metade do lucro dele vem do spread bancário. Então, eu vejo que o Nubank, por exemplo, ele não está preparado para concorrer com o Itaú em spread bancário. Então, aqui eu já começo a responder que eu vejo que os bancos digitais, eles não conseguem passar por cima do banco tradicionais, matar os bancos tradicionais, justamente por causa disso aqui, tá? E aí, eu avançando um pouco mais, para você entender um pouco essa aula dessa DRE aqui, veja que nem tudo disso aqui vira lucro, tá? E não é fácil você tirar lucro. Por quê? Porque do outro lado, lá na outra ponta, nesse spread, existe o calote. E o calote o banco provisiona, por isso que tem aqui, ó, despesa com provisão para crédito de liquidação duvidosa. O banco ele tem que fazer um caixa para considerar o calote. E ele separou em caixa 21,6 bilhões de reais em 2021 para calote. Isso aqui tudo vira calote? Não. E o que não vira calote, ele recupera no outro ano. Então, por exemplo, ele recuperou em 2021 do que não se transformou em calote aqui, ó, recuperação de crédito baixados como prejuízo, 3,1 bilhões. Então, ele provisionou 21,6, mas desses 21,6, apenas 3,1 não virou calote de fato. Mas eu sei aqui que mais ou menos 17 bilhões virou calote. Tu imagina a expertise que o banco tem que ter, todo o conhecimento, todos os mecanismos de avaliação de crédito para ele não levar fumo nessa operação aqui. Porque, cara, 17 bilhões de calote de pessoas que tomaram dívida e não pagaram é coisa pra cacete, tá? Só não quebra o Itaú, por quê? Porque o lucro que ele teve dessa operação aí foi 70 bilhões. Então eu tiro aqui esses 17, mais ou menos, né? Porque o que saiu mais o que retornou do provisionamento, sobrou ali, vamos dizer, uns 52, 53 bilhões, tá? Isso aqui o Itaú faz muito bem. E não sei quando os bancos digitais vão conseguir fazer isso. Mas por enquanto eles não conseguem. Eles podem atacar muito isso aqui, ó, a receita de serviço. Até porque eles não estão cobrando nada. Ah, pô, você tem a conta no Nubank, é tudo de graça. Então ele já está judiando já essa receita aqui, ó, do Itaú, que é a receita de prestação de serviço. Isso aqui, mesmo assim, ainda em 2021, comparando com 2020, a gente teve 7,1% de crescimento, né? Quando eu olho aqui, ó, 2020 para 2021, a margem financeira do Itaú teve um crescimento de 11%. E a margem de prestação de serviço teve, a receita com prestação de serviço teve 7,1% de crescimento. O que eu consigo ver aqui? Que a margem financeira, ou seja, esse lance do spread bancário, eles continuam aumentando seus lucros com isso. Já a receita de serviços não deu para aumentar tanto. E isso aí é um ponto que os bancos digitais começam a atrapalhar. Mas eu vejo que ainda assim eles estão conseguindo
continuar crescendo. Até porque, né, pessoal, os bancos tradicionais eles estão adotando as estratégias já dos bancos pequenos, dos digitais, que é também digitalizar com o objetivo de captação de cliente, tá? Então eu acho que deu para você aprender bastante nessa questão aqui, essa resposta ficou bem completa, eu vou tentar ser um pouco mais breve nas próximas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui. Me perguntaram assim, Leandro, o real digital pode ser uma medida contra a inflação? O real digital, o Banco Central está tentando inventar uma moeda digital como o Bitcoin, né? Enfim, como as criptomoedas que tem hoje em dia. Estão querendo entrar na onda. Então, assim, eu não cheguei a estudar bem a fundo ainda como vai funcionar o real digital. Agora, se ele usar aquela tecnologia, a blockchain do Bitcoin, por exemplo, que não permite a expansão da moeda, fica mais difícil para inflacionar, porque não tem como eles imprimirem dinheiro. Eu acredito que eles não vão fazer dessa forma porque o Banco Central precisa imprimir dinheiro. Os bancos centrais pelo mundo imprimem dinheiro para controlar a inflação. O Brasil segue essa mesma linha, então eles não iam criar um mecanismo que impedisse de fazer isso, tá? Agora, eu vejo que o principal objetivo mesmo do real digital é controlar a sua movimentação financeira. Hoje em dia tem muita gente que sonega imposto por controlar dinheiro vivo, né? Não, eu só recebo em dinheiro, eu só pago em dinheiro. E aí ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe de nada, não precisa declarar nada e não paga imposto sobre isso. Se a gente tira o papel de circulação e deixa 100% real digital, o governo sabe cada passo que você dá, né? Você comprou uma bala ali na esquina, ele sabe que você pagou aquela bala com real digital. Então não tem como você fugir da declaração de imposto de renda e dos impostos pagos, tá? Controle de informação. Vamos lá. Como comparar FIIs de tijolo versus papel, já que possuem alguns indicadores diferentes? Olha, eu diria que são incomparáveis, tá? Porque o fundo de tijolo, você está fazendo aquele investimento tradicional ali, né, em imóveis. É um imóvel lá que tem um inquilino dentro, que vai pagar aluguel e que você vai receber uma parte desse aluguel. Simples, não é difícil de entender. O que você tem que avaliar aqui é a qualidade daquele imóvel, quanto que está dando de retorno, a qualidade do inquilino e se o gestor está fazendo bem feito. Fim de papo. Acabou. Quando a gente vai para o fundo de papel, a gente está falando de dívida imobiliária. Então, fulano comprou um apartamento para pagar em 60 meses, certo? O cara que construiu o apartamento ele não quer ficar esperando, então ele me vende essa dívida. Eu dou o dinheiro para ele à vista, para o cara que construiu o apartamento, certo? Com um certo desconto, e eu fico recebendo agora as parcelas mensais do camarada que comprou esse apartamento financiado. Isso é um CRI. Acabei de descrever para você aqui o que é um CRI. Agora veja que eu estou comprando a dívida. A dívida era do cara que construiu o apartamento. O pagador era o fulano que comprou esse apartamento. Eu comprei essa dívida do construtor e agora eu vou receber essa dívida, só que eu comprei ela com desconto e eu ganho nessa diferença aí. Isso é um CRI e aí eu estou avaliando essa dívida. O que eu tenho que avaliar num fundo de papel? Primeiro, qual é a experiência desse gestor em trabalhar com dívida? Qual que é a diversificação dessa carteira? Porque eu estou falando de dívida. Qual que é a qualidade dessa dívida, né? Se é uma... geralmente, esse CRI aqui, né? Um CRI de uma construção de um prédio. Qual que é o nível de inadimplências? Realmente essa galera está pagando a conta? Ou são um bando de caloteiro que comprou esse prédio aqui? São coisas que eu tenho que avaliar em um fundo imobiliário de papel. Eu fiz uma aula, vou até deixar no card aqui em cima, no último vídeo da carteira, 500 pratas, eu fiz um aporte em um fundo de papel. E lá eu mostro um pouquinho de forma bem superficial, até tenho que fazer um vídeo mais aprofundado para você, ou pelo menos dentro do curso já tem esse vídeo aprofundado, né? Clica aqui no link, vai para o curso lá que você vai ter essa aula imediatamente, tá? De como se analisa um fundo de papel. É um pouquinho mais chato do que um fundo de tijolo, beleza? Mas eu diria que são análises diferentes, tá? Não dá para comparar muito não. Leandro, depois que chegar à independência financeira, como não perdê-la sem novos aportes? Olha, eu diria assim, você vai fazer um plano para você viver abaixo do seu custo de vida. Por exemplo, eu já atingi um patrimônio e dividendo que paga as minhas contas. Então eu já atingi a minha liberdade financeira. Mas eu quero continuar crescendo meu patrimônio para que eu esteja cada vez melhor aposentado. Então por isso eu continuo trabalhando, tá? E reinvestindo o meu dinheiro ali, o dinheiro que eu recebo. Agora, o que eu costumo fazer é manter um padrão de vida, geralmente abaixo dos dividendos que eu recebo. Então, imagine você que eu estou recebendo 10 mil reais por mês de dividendos. Eu tento viver com 7. Porque a qualquer momento eu posso parar de trabalhar que eu vou estar recebendo 10
e vivendo com 7 ainda sobra 3 para eu reinvestir e os meus dividendos continuam crescendo. Agora você imagina o quanto está crescendo o meu dividendo se eu estou recebendo 10, vivendo com 7 e recebo, por exemplo, 10 mil reais por mês do meu trabalho. Então eu continuo reinvestindo 13 mil por mês. Na verdade, 13 mil daria, né? Porque eu recebo 10 de dividendo mais 10 do meu trabalho e eu vivo com 7. Então eu reinvisto 13 mil. Cara, você imagina, 13 mil fazendo a minha carteira crescer. Isso vai fazendo com que esse ano eu receba 10 mil de dividendos, mas no outro ano eu vou receber 13, no outro ano eu vou receber 15. E com isso eu vou conseguindo subir meu padrão de vida e cada vez eu vou podendo trabalhar menos, né? E usar parte do salário que vem do meu trabalho, parte do que vem dos dividendos e a diferença eu vou reinvestindo. Você fazendo isso aí, sempre você vai estar aposentado e cada vez melhor aposentado. Deixa eu ver se tem mais uma interessante aqui. Ó, na escolha de FIIs, fundos imobiliários, né? Para a carteira, vale pegar um de cada tipo para surfar os diferentes ciclos imobiliários? Olha, sim, né? Eu acho que vale você pegar um de cada tipo, mas mais por diversificação. Eu não gosto muito da ideia de pensar em surfar ciclo imobiliário. Porque fundos imobiliários não foram muito feitos para isso, para especulação. Quando você fala surfar, você está falando de variação de preço, especulação. Isso é bem melhor fazer com ações, tá? Os fundos imobiliários eles foram criados para gerar renda. Se você quer ser um especulador, se desenvolva fazendo isso nas ações. Eu não recomendo ninguém ser especulador, não conheço ninguém que ficou realmente rico com isso. O cara ficar rico na bolsa de valores é aquele que sabe comprar e tem paciência para esperar no longo prazo e vai comprando cada vez mais ao longo dos anos. Esse cara ganha dinheiro. Né? O mercado premia o vagabundo. Alguém já disse isso. Quanto mais paradão você é na bolsa, só entra uma vez por mês, compra, esse cara vai ser premiado. O maluco, doido, alucinado, que fica comprando e vendendo freneticamente todos os dias, esse cara sofre, se ferra na vida. Tá? Então, não gosto de especulação pelo que eu tenho visto. Não é nada, não é questão de ego, não é... Não, é pelo que eu tenho visto no mercado. Não vejo pessoas especulando ganhando dinheiro de verdade, assim como investidores de longo prazo. E é por isso que eu, na minha vida, na minha forma de investir, resolvi seguir o longo prazo também. Eu não sou bobo. Se eu visse que especulação desse dinheiro, eu iria para o lado da especulação. Não, eu vi que dar dinheiro é ser vagabundo no mercado. O mercado premia o vagabundo, aquele que não quer fazer muita coisa e quer deixar a coisa acontecer. Tá? Mas assim, terminando de responder aqui, eu não gosto de pensar em fundo imobiliário como surfar onda. Eu tenho fundos imobiliários para receber dividendos, tá? Deixa eu ver aqui. Qual o percentual de desconto no preço médio te faz sacar o saldo de oportunidade para investir mais? Cara, essa pergunta eu tiro duas conclusões. Primeiro, ou você é um investidor iniciante, ou a sua carteira é muito ruim. Por quê? Porque você está conseguindo desconto no seu preço médio. Quando você investe em ativos de qualidade, no longo prazo, uma carteira que tem lá mais de 5 anos, por exemplo, você está investindo em empresas boas, em fundos imobiliários bons, esses ativos eles vão subindo o preço. Porque a cotação segue o resultado. Então, depois de 5 anos, você nunca mais vai conseguir baixar o seu preço médio. Ativos de qualidade, preço médio é para cima. Porcaria, preço médio é para baixo. Porque cada vez vai ficando mais barato, cada vez piores resultados, cada vez o preço caindo mais, você comprando mais para baixo, fazendo preço médio para baixo. Porcaria. Coisa boa é preço médio para cima, porque você paga 10 hoje, mas daqui a 10 anos a empresa vai valer 100. E você foi comprando, você comprou a 10, no outro ano você comprou a 20, no outro a 30, no outro a 40, no outro a 50, e o seu preço médio vai subindo. Não tem. Quando eu comecei a comprar VEG, eu comecei a pagar lá perto de 10 reais. Hoje, se não tivesse desdobrado, eu estaria pagando perto de 80. Ao longo dos anos eu fui subindo meu preço médio na VEG. Por quê? Porque a empresa é boa, cara. Tem qualidade. Então, a gente, na estratégia de 500 pratas, a gente não usa reserva de oportunidade baseado em preço médio, porque a gente investe em ativos de qualidade e no longo prazo é para cima. Mas a gente usa reserva de oportunidade por alocação de ativo, tá? Eu determino que eu vou ter 20% de reserva de oportunidade. Quando a minha carteira de renda variável, ela enxuga, eu começo a ter a minha renda fixa destacando. E aí eu vou pegando o excedente e eu vou usando nas melhores oportunidades. Isso tudo, é claro, eu automatizo na planilha da estratégia 500 pratas, né? Que eu posso até, deixa eu puxar ela aqui rapidinho e mostrar ela para você entender o que eu estou falando aqui. Então, olha só. Essa planilha aqui, inclusive eu controlo a carteira do YouTube nela, né?
que eu tenho aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha só. Eu tenho, por exemplo, reserva de oportunidade aqui, ó. A minha reserva de oportunidade, ela está calculada aqui para que eu tenha 17%. Reserva de oportunidade ideal, 17%. Quanto que eu tenho agora? 19,16. Eu estou com R$ 4.809 disponíveis para oportunidade. Tá? Por quê? Primeiro, porque pode ter caído as ações, caído os fundos imobiliários, então eles pedem aporte. E eu vou botar dinheiro novo, mas também eu posso colocar da reserva de oportunidade. E porque eu andei inserindo um ativo novo no último vídeo, que eu deixei o card aqui em cima, vocês podem ver. Então, a planilha ela calcula e ela disse assim, Leandro, ó, por exemplo, eu tenho R$ 42.700 na renda fixa, nessa carteira aqui. E a planilha está dizendo que eu posso usar R$ 4.809 para a reserva de oportunidade. Essa planilha aqui ela é exclusiva para alunos da estratégia. Você se tornou aluno, pelo link aqui embaixo você vai receber. Mas veja que a planilha calcula para mim quanto que eu vou usar na minha reserva de oportunidade, quando que eu vou usar? Quando ela der sinal que eu posso usar. No próximo aporte, provavelmente eu vou fazer um aporte usando a reserva de oportunidade. Acompanha a playlist da carteira que você vai entender o que eu estou fazendo. Beleza? Então essas são as perguntas e respostas que eu trago lá do Instagram, tá? Me segue lá no Instagram também se você quer deixar a sua pergunta. Uma vez por semana eu venho responder algumas aqui de forma mais aprofundada, porque lá é coisa rápida, né? Só tenho 15 segundos e eu gosto às vezes de dar uma puta de uma aula para você, então eu preciso usar esse espaço aqui que me dá um tempo, me dá uma liberdade maior para conseguir jogar para fora o conteúdo que eu tenho aqui para passar para vocês, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com as pessoas, joga nos grupos, ajuda o canal a crescer aí. Lembrando que os links dos meus treinamentos sempre ficam na descrição do vídeo. Até a próxima aula, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Fui!